Boa tarde. Vamos ao últimos autores aí do dia de hoje, não, da terça, dia 6, né? Mas enfim, vamos às últimas autoras aí que vem trazendo o livro Pedagogia na Prática. Ieda Lúcia Lima Pereira e Maria Lúcia Ranas, tá? Aparece a Pereira como primeira na bibliografia de vocês. Proposta é uma pedagogia na prática, propostas para uma educação integral, ou seja, de forma global. Vamos lá? Interessante a capa, né? As crianças aí. Vamos lá. Pedagogia na prática. As novas propostas curriculares exigem do professor uma postura que explore conteúdos de forma transversal, mas não lhe dão instrumentos. Este livro, fundamentado na proposta da Unesco de uma educação mais ampla, dá ao professor as ferramentas para que ele possa trabalhar a transdisciplinaridade na sala de aula. Contém reflexões sobre o fazer pedagógico e exercícios nos quais os professores podem se inspirar para criar outros, com base na realidade de seus alunos. Então, essa primeira parte vem trazendo pedagogia na prática, o professor ensinando de forma transdisciplinar. Ou seja, ele não precisa ensinar disciplina por disciplina, ele pode envolver as disciplinas e trazer conteúdos de fora também, que é a forma transversal, né? Vocês lembram lá, vamos lembrar de temas transversais? Que esses temas transversais não estão na base comum, estão na parte diversificada do currículo, ou seja, você pode trabalhar qualquer tema que você queira dentro das próprias disciplinas que você dá aula, como polivalente. Português, matemática, história, geografia, ciências, você pode trazer todos os outros assuntos dentro da sua disciplina, né? De forma transdisciplinar, ok? Educar. Educar hoje não é mais apenas satisfazer as necessidades sociais de emprego, no sentido restrito. O mercado de trabalho exige pessoas com visão ampla, o que engloba autoconhecimento, desejo contínuo de aprender, capacidade para lidar com o imprevisível, com a mudança, porque a vida é dinâmica, as mudanças são velozes e cada momento é novo. Então, hoje, conforme as autoras, quando nós falamos educar, não é restrito, é algo amplo demais, né? Hoje, educar vai envolver não só as suas disciplinas, tá? Então, eu não posso pensar assim, eu sou professora de português, só vou ensinar português. Matemática. Você é polivalente e vai ensinar 5. Mas é muito mais do que isso, você está formando um cidadão para o mundo. Então, você vai, dentro dessas disciplinas, você também vai trabalhar ética, cidadania, pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente, bullying, direitos e deveres, enfim, é muito mais do que isso, né? Então, hoje é muita coisa. Novas propostas curriculares. A postura do professor que explore conteúdos de forma transversal, transdisciplinar, com instrumentos adequados a partir da realidade do educando, ou seja, sempre envolvendo o aluno, né, dentro da sua realidade, fazendo com que ele faça, para ele poder aprender, interações, relações, associações, né, contextualizando o conteúdo. O ponto de partida é a educação mais ampla que a Unesco fala, né? Essa ideia veio da Unesco, ou seja, a educação ela não pode ser restrita. Conforme a lei, a educação é abrangente, ela abrange muita coisa do que só os conteúdos disciplinares. Okay? O sentido da prática pedagógica. Atender à demanda social da educação, a realização integral da pessoa em um dado contexto político-social, ser orientada por uma filosofia que possibilite a construção da própria realidade social, não é a execução de uma tarefa cotidiana do professor. Implica, então não é só isso, implica o desenvolvimento de uma atividade construtora da educação através de projetos próprios,
implica o desenvolvimento de uma identidade profissional. Educação tradicional enfatiza um padrão científico que rejeita o que não está em conformidade, aponta a necessidade de ruptura com a cultura e referenciais teóricos dominantes. Então, vejam, esta parte de cima é o que é, tá? Esta parte de baixo é a crítica, não é execução de uma tarefa cotidiana do professor, tá? Então, essa parte de baixo é a crítica e a parte de cima seria o lado positivo. Tudo bem? Continuando. Crítica ao modelo dominante. Opa, deixa eu arrumar aqui, tá fora. Nossa. Bom, vamos lá. Então, aqui as autoras vão criticar esse modelo que ainda domina, que elas fazem a crítica, o modelo que ainda domina. O modelo dominante ainda hoje filtrou e divulgou conhecimentos coerentes com seus princípios, alijando outros que não se enquadram nos seus referenciais teóricos. A humanidade tende a aceitar o que está em conformidade com a cultura dominante, seleciona o que está em harmonia com o padrão científico vigente e relega. Esquece ou não aceita o que lhe parece não estar em conformidade com esse padrão. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Uma instituição que prepara profissionais para a educação e que impõe determinados sistemas como mais corretos em detrimento de outros, certamente, estará reforçando a atitude dogmática hoje vigente nos ciclos acadêmicos. Em consequência, estará preparando profissionais para repetir modelos, fechando-se a tudo o que não se enquadrar em seus referenciais teóricos. Em decorrência, estar-se-á cerceando a busca, a progressão, impedindo o crescimento da ciência, o encontro de outras ou de novas explicações para os problemas existentes. Então, assim, elas já fazem uma crítica com a formação dos professores, né? Os professores ainda estão sendo preparados, estão sendo formados no modelo dominante, ou seja, o que é certo para a maioria, tá? Aquele padrão, aquela tradição que não sai daquilo, ok? E o que elas falam é que esses novos profissionais deveriam ter uma formação atual. Por quê? Quando eles entram em sala de aula, eles querem trabalhar da forma como eles aprenderam, com os teóricos que eles aprenderam, mas de forma tradicional. Então, é uma crítica que ela faz já desde a formação desses professores, porque a crítica é no modelo dominante. Então, assim, o que a sociedade aceita, essa conformidade, né, é seguida. E conforme as autoras, não podemos nos conformar com isso, né, com essa cultura dominante. Nós temos que procurar sair desse padrão e procurar o que é de melhor, não seguir, repetir os mesmos modelos, ok? Vamos lá. Então, para isso, precisa do quê? Da ruptura. A ruptura se dá pela abordagem transdisciplinar. Então, assim, aqui é a crítica, vamos falar o português claro, é a crítica do tradicional aqui, ok? Para acabar com essa crítica do tradicional, com essa abordagem tradicional, vem a ruptura que se dá pela abordagem transdisciplinar. A partir do momento, conforme as autoras, que você faz uma abordagem em suas aulas transdisciplinar envolvendo, já é uma ruptura, já é uma saída daquele método, tá? Daquele modelo. A ruptura proposta se dá por meio da relação entre teoria e prática, objetivando uma educação integral e cidadã. Essa educação integral é o desenvolvimento integral dos alunos em vários aspectos, tá? Não podemos esquecer que eles estão sendo formados em todos os aspectos, físicos, sociais, intelecto, tudo, né? Essa abordagem transdisciplinar e relacionada à realidade e ao cotidiano dos alunos.
Então, precisa, conforme as autoras, trazer essa abordagem transdisciplinar que não deixa de ser construtivista, tá? Essa abordagem que envolve várias disciplinas, vários temas para serem trabalhados, tá? Dentro da realidade dos alunos. Vejam, é preciso fazer uma ponte entre o teórico e o prático. Você dá a teoria, mas você tem que mostrar para eles, fazer com que eles coloquem a mão na massa, tá? Eles só vão ter uma aprendizagem interativa, significativa, se eles tiverem a prática daquilo que eles aprenderam na teoria. Procurar dar significado à aprendizagem, mostrar que a formação humana e a cidadania não é privilégio nem responsabilidade apenas de determinadas disciplinas, mas dever de todos os professores de modo a associar a aprendizagem à vida cotidiana. Ou seja, o que as autoras querem dizer? Que você tem que trabalhar os seus conteúdos, sim, português, matemática, história, geografia e ciências, mas você deve trabalhar com os temas transversais também, o transdisciplinar, temas que dizem respeito à vida cotidiana deles, ao que eles estão passando naquele momento. Então, você vai trabalhar, conforme a realidade deles, outros temas. Então, por exemplo, se aquela comunidade está passando por violência, você pode incluir uma palestra, uma abordagem sobre um tema sobre violência, sobre trabalho infantil, sobre bullying, sobre vários assuntos que vão de encontro com o interesse daqueles alunos, certo? Então, por isso que fala uma abordagem transdisciplinar. Não é que você vai largar e não vai dar a sua disciplina. Você vai, mas você vai inserir temas que tenham a ver com a vida deles, tá? Porque nós estamos formando educação integral. Vai envolver tudo, eles vão formar de forma integral, se formar de forma integral. Inter e transdisciplinar. Interdisciplinar, correlação entre conteúdos das disciplinas. E transcende as disciplinas, ultrapassando os limites da abordagem fragmentados. Ou seja, interdisciplinar é envolver as disciplinas ali dentro. Transdisciplinar é trazer de fora para dentro. Deu para entender? Inter, dentro. Trans, fora. Ou seja, você vai trabalhar interdisciplinaridade, ok, são os conteúdos das suas disciplinas, e vai trazer transdisciplinaridade, ou seja, temas transversais, temas diversos para a sala de aula, tá? Então, o que acontece lá fora, assunto que vai de encontro com o interesse deles, você vai trazer para dentro da sala de aula, transcende as disciplinas. É mais do que ainda as disciplinas que você tem que dar, tá bom? E o papel do educador nesse sentido? Rever padrões, conscientizar-se e abrir-se ao diálogo. Então, assim, não é necessário que ele siga aquele padrão já estabelecido, né? Ele vai procurar melhorar, conscientizar, abrir ao diálogo. O educador precisa rever seus padrões de relacionamento, conscientizar-se para que ele possa trabalhar daquela forma transdisciplinar, né? Provavelmente aquilo que aprendeu como forma de relação terá que ser desaprendido. É preciso aprender a dialogar, né? O novo, trazer o novo. Adotar uma postura, são palavras-chave, pluralista, ou seja, ouvir as pessoas, as ideias de várias pessoas, né? Ela não tem a mesma ideia que você. Somos pluri, né? Flexível, não dogmática, que leve os futuros professores a uma atitude aberta para com os diversos sistemas e abordagens do conhecimento. Então, o professor não pode estar fechado, padronizado só naquilo. Ele tem que estar aberto para o novo, esse novo olhar, ok? Visão integradora. A visão integradora das diversas abordagens pedagógicas, ou seja, a utilização das contribuições de todas elas, conforme a pertinência da aplicação de cada uma em determinada situação, nos leva, evidentemente, a evitar unilateralismos e dogmatismos. Então, os professores precisam ter essa visão integradora de integrar temas
de fora da escola para dentro da escola, ok? Porque isso faz parte da formação desses alunos, ok? Educação integral, conjunto de estratégias para a formação completa do ser humano. Lembra que eu falei? Em todas as áreas, social, espiritual, física, mental. Essa educação integral amplia a concepção. Então, por que é uma educação integral? Porque não trabalha só as disciplinas da base comum. Trabalha base comum e também a parte diversificada do currículo. Por isso que é uma educação integral. Vai atender as necessidades deles também, temas diferenciados. A educação integral amplia a concepção de uma educação proporcionada pela escola-família e abre espaço para o envolvimento, responsabilidade de toda a sociedade em relação às novas gerações. É necessário trabalhar com o ser humano, buscando o desenvolvimento de todo o seu potencial. Ser integral significa ser inteiro, total, completo. Então, para ter uma formação completa, precisa trabalhar os vários aspectos, ok? Por isso é que se trabalha ética, moral, cidadania com eles, tá bom? Um dos exemplos. Vivências. Incorporar o trabalho vivencial de qualidade, ampliando a ideia de técnicas ou dinâmicas de grupo para a noção de vivências envolvendo práticas corporais, jogos cooperativos, músicas, danças circulares, entre outros. Vivências são atividades que permitem aos participantes envolver-se por inteiro, observar a própria reação, extrair insights para autoconhecimento e valores construtivos. Propósito das vivências. Qual é o propósito? Facilitar a aprendizagem de valores, porque a gente trabalha muito mais, né? A partir do momento que a gente fala pedir desculpas, pedir licença, não resolver os conflitos através do diálogo, né? Saber seus limites, seus deveres, seus direitos, atitudes, comportamentos de maneira lúdica. Então, tudo isso eu vou ensinar o meu aluno de forma lúdica, mesclando elementos verbais e não verbais. A ludicidade e não verbalização figuram certamente como aspectos importantes agregados à discussão conceitual necessária e complexa. Então, eu posso trabalhar temas de violências na escola, né, o bullying, por exemplo, paz, conflitos. A educação deve incentivar novas formas de relações entre as pessoas com base no respeito, na parceria, na cooperação, e isso deve acontecer no próprio estilo de vida da escola, tá? Então, a escola não pode estar preocupada só com português, matemática, história, geografia e ciências, e sim como um todo. Estou formando a criança e o cidadão, né? Concluindo, o resgate da ética, o desenvolvimento do profundo senso de responsabilidade do indivíduo em relação aos seus semelhantes, ao mundo, ao cosmos, serão consequências naturais da educação centrada no princípio de totalidade, certo? Então, aqui a autora vem nos trazer o quê? Vamos resumir aí. As autoras vêm nos trazer o quê? Trabalhar com os alunos, quando ela fala de pedagogia na prática, não só as disciplinas que fazem parte da base comum, português, matemática, história, geografia e ciência, mas trabalhar os temas transversais, temas que estão na parte diversificada do currículo, ética, cidadania, valores, o respeito ao próximo, solidariedade, tudo isso faz parte da formação do cidadão, ok? Então, por isso que ela utiliza a palavra transversal, transdisciplinaridade, tá? Então, é necessário trazer o assunto de fora para dentro, ok? Dentro da realidade deles, propor assuntos que vão de encontro com a necessidade deles, ok? Então, é nesse sentido aí que ela vem trazendo, ok? Olha lá. Inter, suas disciplinas, e trans, assuntos de fora para dentro, que você vai transcender as suas disciplinas, ok? Então, o papel do professor, a visão integradora que ele tem que ter, o diálogo, pronto para essa educação integral, né? A vivência, os propósitos. Então, esse é o foco dessa autora
deste livro, ok? E aí termina mais um tema, mais um assunto. Haja assunto para vocês estudarem.